Mateus capítulo 15. Então chegaram-se ao pé de Jesus uns escribas, fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. E o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo o mudo a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que desfaleça no caminho. E seus discípulos disseram: De onde vinham no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
E todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. No capítulo 15, no versículo 32, a circunstância em que Jesus alimentou 4.000 pessoas foi diferente daquela em que ele alimentou 5.000. Segundo o texto em Marcos, capítulo 8, de 19 ao 20, na primeira multiplicação de pães sobraram 12 cestos e na segunda 7. Além disto, a segunda multiplicação marca o início da expansão do ministério de Jesus aos gentios. No versículo 33, Jesus já havia alimentado mais de 5.000 pessoas, ao multiplicar 5 pães e 2 peixes. Aqui, em uma situação semelhante, os discípulos novamente ficaram perplexos. Com que facilidade levantamos nossas mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis. Muitas vezes, quando os discípulos esquecemos-nos de que Deus cuidou de nós no passado e fará o mesmo agora. Diante de situações difíceis, lembre-se de que Deus cuida de você e confie que Ele agirá fielmente outra vez. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a fortaleza da nossa vida. De quem teremos medo? Ainda que o exército inteiro faça um cerco e nos combata, o nosso coração não se atemorizará. Seremos fortes e corajosas, pois sabemos que o Senhor está conosco, aonde quer que nós venhamos a ir, Senhor. Liberta-nos do medo nocivo, pois sabemos que o medo nunca vem de ti. Guarda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente do espírito do medo. Hoje estamos com medo de determinadas situações, mas tira esse medo, Senhor, e no lugar desse medo coloca o perfeito amor. Temos paz, Senhor, em nossa mente, que se os nossos pensamentos forem alimentados pela palavra, o medo vai embora. Se na nossa mente, Senhor, ó Pai, tem algo que não esteja, Senhor, alinhado com a Tua vontade, perdoa, Senhor, o nosso pecado e que nós venhamos a nos desligar de circunstâncias e nos voltar para Ti. Mostra-nos onde estamos permitindo que o medo crie raízes e ajuda-nos a, Senhor, ó Pai, a impedir que o Teu amor flua em nós e através de nós. Remove de dentro de nós, Senhor, o medo da rejeição, do abandono. Ó Pai, toda inquietação, medo de pessoas, de lugar, coloca o teu temor, Pai, no lugar do medo. A tua palavra diz que tu colocarás o temor no coração do teu povo e não deixarás de fazer o bem a ele, como está em Jeremias 32:40. Pedimos que tu faças isso, Senhor, por nós. Sabemos que o Senhor, Pai, não nos deste um espírito de medo, portanto, nós rejeitamos esse medo e, em vez disso, apropriamo-nos do poder, do amor, da clareza da mente que tu tens para nós. Como é grande, Senhor, a tua bondade que reservaste aos que te temem, porque recebemos um reino inabalável, podemos ter a graça pela qual te servimos de modo agradável, com reverência e santo temor todos os dias da minha vida. Como está lá em Hebreus 12:28. Ó Pai, obrigada, porque o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que a tem ficará satisfeito, satisfeito, e mal nenhum visitará. Ó Pai, ajuda-nos a crescer no temor e na reverência a Ti, para que possamos agradar e escapar dos planos do mal para a nossa vida. Obrigada, porque nada de bom jamais faltará àqueles que te temem. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.